Nenhum, né? E a Taurus, ela tem medo da concorrência, não? E pode ser alguma. Se nós tivéssemos medo de concorrente, a gente não seria a quarta marca mais vendida nos Estados Unidos, né? Agora, o que é bom esclarecer, e o que eu acho assim, nós não temos nada contra uma empresa que venha se instalar aqui no Brasil, desde que realmente ela venha se instalar aqui no Brasil, gere tecnologia, gere imposto e ajude a gente a pagar, gere emprego, perdão, e ajude a gente a pagar esses impostos. O que eu não acho respeitoso com os brasileiros são as importações sem impostos. Quer dizer, nós geramos aqui no Brasil, direto e indiretamente, quase 10 mil empregos, no caso da Taurus, pagamos todos esses impostos. Se uma instituição fizer uma importação, ela importa sem nenhum imposto. Quer dizer, ela não gera imposto, ela não traz nenhuma tecnologia para o Brasil e não gera nenhum emprego, perdão, não traz nenhuma tecnologia para o Brasil e não paga imposto nenhum. Isso eu acho errado. Né? Na minha opinião, e a gente está trabalhando na Taurus para não ser a única opção dos brasileiros, e sim para ser a opção dos brasileiros. Eu quero produzir arma no Brasil com qualidade, com tecnologia de ponta, para que o brasileiro faça a opção pela minha arma. Não porque ela é única, e sim porque ela é a opção do brasileiro. Outra coisa importante, o pessoal sempre pergunta para nós, né, no portal das armas lá, existe diferença entre o produto que é fabricado aqui no Brasil e o produto que é fabricado lá? O pessoal sempre pergunta, né, meu? Então vamos esclarecer isso aí de uma vez por todas. Tem diferença, sabe? Não tem diferença. Eu vou até te pedir, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, quando você fala de importação, né? Nós temos uma fábrica, a Taurus tem uma fábrica nos Estados Unidos. Sim. E não é por acaso que nós temos uma fábrica nos Estados Unidos. Não é porque nos Estados Unidos o custo de fabricação é menor do que aqui no Brasil. Não é. Certamente não é. É porque nós não conseguimos exportar para os Estados Unidos vários modelos de arma. Porque a legislação americana, que talvez seja a legislação mais aberta em termos comerciais, mais liberada em termos comerciais no mundo inteiro, ela ainda assim protege a sua indústria nacional. Então uma coisa que o brasileiro às vezes esquece é que nós, do setor de defesa, somos estratégicos para o Brasil, como em qualquer outro país do mundo, né? Eu costumo sempre perguntar, por que a polícia da Áustria, por exemplo, não usa HK? E vice-versa. Porque existe proteção. Por quê? Porque é importante nessa área da defesa você ter tecnologia sob domínio nacional, né? Eu costumo dizer que o país que não tem a sua fábrica de munição, por exemplo, não pode escolher o lado para atirar. Né? Essa é uma posição minha, sempre foi. Você vai ter que atirar para o lado que o teu fornecedor de munição te mandar atirar. Certo? Então, nessa questão da importação, a gente tem que pensar como funciona isso no mundo inteiro. Empresas estratégicas de defesa têm um tratamento diferenciado no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. Bom, com relação à questão da qualidade, né? A Taurus hoje produz algo em torno de 4.500, 4.300 armas por dia. Desse volume, 80% é exportado. E do volume de exportação, 80% é para os Estados Unidos. Esse ano nós vamos mandar para os Estados Unidos quase 1 milhão de armas. Então, é impossível, né? Se fosse o contrário, até seria possível, mas é impossível eu fabricar 1 milhão de armas para os Estados Unidos com qualidade. Aí eu digo, bom, agora vamos parar, porque nós vamos produzir as armas para o Brasil. Vamos fazer de qualquer jeito. Não existe, não tem como. Se fosse o contrário, seria possível. Ó, nós vamos fazer 10 armas agora, vamos fazer ao dente as 10 armas. Depois toca a produção normal. Então não é mesmo isso. Você vai ver também lá na Taurus, as coisas que aconteceram no passado acabaram criando mitos, né? E que a gente vai, evidentemente, aos poucos derrubando esses mitos todos. Mas a mesma preocupação que a gente tem com a qualidade de uma arma que a gente vende aqui no Brasil, a gente tem a mesma preocupação com essa arma que vai para qualquer lugar do mundo, né? Nós exportamos para mais de 80 países. Só que, desculpa te cortar, mas o mercado de armas no mundo inteiro, 70% é o mercado americano, é para qualquer fabricante mundial. Então a gente não é diferente. Outra coisa, inclusive até o que eu não sabia, né? Fiquei sabendo posteriormente, né? Que nem eu comprei minha arma, veio com 3 carregadores, né? E quando você compra direto da fábrica, ela vem com 3 carregadores. Se você for comprar na loja, o pessoal vai tirar um lá, vai te vender avulso, né? Mas as armas que vão sendo exportadas na Taurus vão com 2 carregadores, né? Então vem 3 carregadores para nós aqui
seria, no caso, até mais vantagem para nós aqui do que para eles lá, né? Então, só para a gente... não me perguntem mais, já está respondido. Não, e você vai ver lá na linha de produção que não tem essa diferenciação. As armas saem da linha e vão embora. Né? A gente só vai escolher quem é o cliente final na hora de embalar a arma. Aí você descobre para que mercado que ela vai. Mas ela, durante a linha de produção, ela tem um tratamento. A exemplo aqui da CBC, a pergunta é a mesma para a CBC, e você vai ver aqui na CBC hoje, você vai ter a oportunidade de ver, que não tem como você, durante a linha de produção, saber para onde vai essa munição. Ela só vai saber para onde vai no final. Quando ela vai ser, no caso das instituições do Brasil, vai ser marcada a laser, vai ser rastreada e vai para a embalagem. Naquele momento a gente sabe quem é o destinatário final. Durante a linha de produção ninguém sabe. Maravilha. Outra coisa importante aqui, o Salésio, o andamento do PL 3722 do deputado, fazendo agora um viés mais político aqui, né? Eu queria saber, o andamento do PL 3722, o senhor tem novidade, está sabendo de alguma coisa? Bom, eu acompanho, como todos os brasileiros que gostam de armas, né? Como nós, acompanho de perto isso. Infelizmente o Brasil hoje passa por um momento político meio conturbado, né? Eu, sinceramente, nesse momento, acho que não tem clima no Congresso para votar o 3722. Mas nós apoiamos e estamos trabalhando com o Peninha desde que ele protocolou esse PL lá atrás. Todo mundo que me acompanha nessas minhas atividades como presidente da Aliança sabe disso. Inclusive eu falei com o deputado Laudílio Carvalho, mandar um abraço para o deputado Laudílio Carvalho aí, daqui a pouco vou ligar para ele, inclusive, né? Manda um abraço para ele também, que é meu amigo. Irmão da gente aí, gosto muito dele. Gosta muito do tiro, apoia bastante, é um aliado grande do tiro. Mas não tenha dúvida, ele é o relator, inclusive, do PL 3722. Ele participou de um hangout meu, né? E esse ano eu vou ver se eu trago ele para outro hangout também. E eu quase que implorei para ele, eu falei, Laudílio, pelo amor de Deus, cara, vamos mudar esse negócio no PL 3722 aí, né? Já que o pessoal já quer restringir, mais do que nós restringimos aí, né? Que o mercado nacional, pelo DFPC mesmo, né? Do Exército restringe a quantidade de armamentos nossos aí, né? Já que a gente só pode comprar 6 armas, né? Pelo menos que seja 6 armas a gosto, né, meu? Eu quero comprar 6 armas de porte, né, meu? Eu não posso comprar 2 armas de porte. Eu ainda tenho a felicidade de ser militar, né? E poder comprar 2 armas de calibre restrito, né? Para o porte, né? Agora, eu quero comprar... Eu gosto da 1911, quero comprar outra arma também e tal, né? Quero comprar, vai ser, né, meu? A gente vai fazer a PT-100 compacta aqui, né? Vou convencer o Salésio aqui. Mas não posso porque, nós deu a quantidade. Nós estamos trabalhando numa 1911 compacta e em calibre 9mm. Você vê como você vai levar todas as novidades da Taurus aqui? Eu não vou falar mais nada agora. Você vê. Pronto, chega. E eu quero comprar, eu amo essa... Eu falei com o Ricardo aqui, gente, né? Deixa eu mostrar o Ricardo aqui para vocês. Pode mostrar, Ricardo? Pode. O Ricardo aqui. Beleza? Cadê? Tudo bem. A Bia. Olá. Tudo bom? O Davidson sempre ajudando a gente aí. Então, eu tinha comentado com o Ricardo aqui que o AR Atirador, ele mandou pra mim uma foto da 1911 compacta. Meu, quando eu vi, eu quase caí da cadeira, cara. Falei, eu quero essa arma. Desesperado total, até mostrei pro Ricardo aqui, né? E eu não sabia. Você vê, o Ricardo não sabia, né, meu? E a gente tá sabendo agora, vocês estão sabendo agora da 1911 compacta, uma arma. Já tô apaixonado por ela, né? Vai fazendo 40 essa arma? Não, 45,9. Pô, aí não dá, né, cara? Mas é por isso que eu tô falando, um cara. pouco mais pra frente, de repente sai no 40. De novo, aquele negócio. Nós temos tanta coisa para fazer que tem que priorizar. Tem que priorizar. Não tem jeito. Mas tá na lista nossa lá. Eu vou botar o seu desejo também. Boa, cara. E tem que dar desconto, viu, pro Portal das Armas aí. Beleza. Ô, Salésio, aproveitando a oportunidade aqui, o senhor acredita que o mercado brasileiro compensa ou não? O mercado brasileiro sempre compensa, até porque nós somos brasileiros. Não poderia jamais de não considerar o mercado brasileiro. O sucesso todo da CBC veio nesses últimos
anos aí, por conta desse respeito que nós temos ao mercado brasileiro. Não poderia deixar de ser diferente. A Taurus vai fazer exatamente igual. Nós temos que respeitar os nossos consumidores brasileiros aqui para poder ser respeitado não só aqui como no mundo inteiro também. O mercado brasileiro compensa assim, não pelos volumes, mas pela experiência, aquilo que eu te falava. Eu falava para você, o brasileiro pode até não parecer nesse segmento que é tão discriminado, mas o brasileiro tem bom gosto, sabe consumir, sabe o que nesse mercado de armas e munições, sabe o que quer. E hoje em munições, eu estou há 27 anos aqui na CVC e dificilmente a gente tem uma demanda que a gente não atende aqui no mercado brasileiro, seja no caça, seja na defesa, seja no esporte, né? Nós temos ainda uma dívida, entre aspas, aí com os atiradores de 22, que a partir do ano que vem, você leva todas as novidades aqui, que a partir do ano que vem vai também ser sanada. Nós estamos com uma linha de produção 100% nova que chega no Brasil em janeiro, o maquinário todo vai ser colocado em produção talvez no segundo semestre do ano que vem, toda uma linha nova para 22. Então a CVC hoje, evidentemente que a gente não agrada a todo mundo, né? Nem todo mundo é feliz com a gente, e isso é natural, é normal. Mas hoje, com toda sinceridade, e eu sou bastante crítico com relação a isso, hoje a CVC tem produtos que não deixam a desejar para nenhum outro fabricante mundial, até porque nós temos 2 fábricas na Europa. Isso nos ajudou também a trazer tecnologia aqui para o Brasil, e de novo, tudo que nós produzimos aqui na CVC é com tecnologia 100% nacional, né? Isso é que é importante numa questão de mobilização, numa necessidade de defesa, né? Hoje nós temos toda a tecnologia dos produtos, desde os produtos que nós vendemos para os atiradores, desde o 22 até os 308 Sniper, passando pela munição do Guarani, que foi desenvolvida há pouco tempo. Nós desenvolvemos essa munição para o Guarani em 18 meses. O Guarani fabricado é 20 aqui é 30 por 173, né? Uma munição considerável. É o maior calibre que nós fabricamos. Nós estamos no meio para o final do desenvolvimento do 40 milímetros, que são granadas militares também. Tecnologia nossa. Tecnologia 100% brasileira. E a Taurus não vai ser diferente. Na Taurus a gente vai fazer, nós temos essa Striker, você vai ter oportunidade, a gente está fazendo lançamento aí no Brasil todo. Ela é uma arma inovadora. A gente tem 4 itens patenteados da Taurus. Ela é realmente diferente, você pode olhar ela e você vai ver que não foi copiado de ninguém, a tecnologia nossa, 100% brasileira. Ela é muito inovadora mesmo. Todos os sistemas dela são inovadores, e a gente privou pela segurança do usuário e pela funcionalidade da arma. Isso foi as 2 prioridades nesse armamento, né? Ela é 100% estanque com relação à entrada de sujeira. Ela tem 4 travas de segurança, sendo uma... Ela até tem uma tramela. Uma opcional, que é aliás, essa fala é minha, travela é invenção minha, né? Na verdade é um dispositivo que impede o acionamento do gatilho e que não tem nenhuma relação com o funcionamento da arma em si. Por isso que eu falei de tramela. Tramela, você coloca na porta e com você em tramela, a porta vai funcionar normalmente. Então, por isso que eu chamei de tramela essa trava do gatilho. Ela não vai interferir em absolutamente nada no funcionamento da arma, não tem mola, não tem absolutamente nada. É uma obstrução física que a gente coloca, né? Uma tramela, literalmente falando, para que o gatilho não seja acionado. E de novo, é opcional. Se você não quiser, se a instituição não quiser, ele sai bloqueado de fábrica, né? Mas como é uma arma de pronto emprego, é uma característica de segurança que a gente oferece a mais, se o usuário evidentemente quiser. Então, voltando à questão do mercado brasileiro, é muito importante sim o mercado brasileiro. Nós temos muitos brasileiros aficionados por armas e que entendem de arma e que nos ajudam muito. Isso é uma coisa que também nós levamos lá para a Taurus, né? Eu costumo dizer que eu fui colocado lá na Taurus para levar o DNA da CVC para a Taurus, né? A gente não desenvolve nenhum produto aqui sem que o usuário participe com a gente. Então, se é uma carabina de pressão, a gente traz os experts em carabina de pressão. Se é um cartucho de competição para tirar os pratos, a gente traz os experts em tirar aos pratos. Essas armas todas do portfólio novo da Taurus, todas foram acompanhadas por policiais militares, civis, federais. Então, o usuário do tiro prático, todos são bem-vindos e fazem parte. Quer dizer, nós não queremos ter, digamos assim, um louvor sozinho. Nós queremos dividir
com esses brasileiros que são realmente, não deixam nada a desejar para nenhum outro, em nenhum lugar do mundo. Nós temos realmente brasileiros que entendem e gostam do nosso segmento e a gente respeita eles muito. Bacana, Salésio. A gente vê que esse... Então, eu sou suspeito para falar do Salésio, eu gosto muito dele, ele sabe disso daí, né? E eu fiquei muito contente dele ter adquirido aí a Taurus, né? Que eu realmente acredito que o negócio vai andar agora, né? E está andando. A visão que ele dá para o cliente, ele é bem focado no cliente, né? Então acredito que... E tem a expertise do negócio. Eu te agradeço pela consideração, quero fazer só uma ressalva, senão eu vou ser demitido por justa causa. Pô, né? aí, eu não comprei a Taurus, né? Eu sou executivo da Taurus. A Taurus é da CBC, que é de um grupo aqui brasileiro, né? Então eu só sou executivo. E divido isso com o meu presidente lá, o Salvânio, o Thiago e todos os nossos quase 3 mil funcionários lá na Taurus. E realmente vocês podem confiar. Você não está errado no seu feeling aí, não. Nós vamos resolver os problemas da Taurus, pode ter certeza. Amém, esperamos isso daí. Eu torço, a empresa brasileira, tudo, eu quero que a Taurus volte a dar orgulho para o povo brasileiro aí, né? Certamente. Salésio, me fala uma coisa, aproveitando a oportunidade aí, né? Você sabe que aqui é difícil, né, meu? Pra gente, munição é um absurdo, nós já falamos sobre isso daqui, o preço das armas é uma vergonha aqui, absurdo, que é o país de imposto, né, meu? Mataram o Tiradentes por muito menos, né? E esquartejaram aí. E esquartejaram. Morreu porque era policial, viu, meu? O pessoal acha que ele era dentista, né? Fazia bico de dentista, mas era policial, né, meu? E o único policial lá, né, meu? Né? Sempre assim. Tiraram ele do cenário. Olha que maravilha aí, meu. Eu pedi para trazer isso aqui, quando eu falava para você da questão do 30%73, então essa munição aqui é do Guarani. Esses dois também são, esse aqui também é um 30 milímetros, mas esse é o 30%73, esse é o, por exemplo, da Força Aérea Brasileira. Sim, do Mirage. Então, esse aqui é do Mirage e perdão, o AMX ele trabalha com 20 milímetros. 20 milímetros. O AMX do Tucano também. São os 20. Esses 20 aqui são das embarcações também da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Temos aqui também, aproveitando, já que apareceu essa base de madeira aqui, para fazer o comercial da CBC, né? Esse aqui são os .50, esse é um .50. Esse aqui é o traçante, né? Esse aqui, esse perfil de projetil, você está vendo aqui que ele tem umas aletas. Chanfrado. Ele foi desenvolvido para ter um alcance reduzido. Né? A função desse .50 é ele ter a mesma performance de outro numa distância considerada útil de tiro e ter uma desaceleração bastante grande para que você possa treinar com .50 no mesmo campo de um 762. Hoje, para você treinar com .50, você tem que ter aí talvez 11 quilômetros de um campo para que você não tenha nenhum risco, né? É um calibre muito forte, o alcance dele chega a 7 km. É um mini canhão, né? É um mini canhão, se a gente for analisar. Então você precisa de um campo de 11 mil metros para poder treinar com isso aqui. Com essa munição, com esse alcance reduzido, de novo, eu repito, tem a mesma performance de uma munição comum, na distância que a gente exige dele a performance, porém ele desacelera muito rapidamente e cai ao chão em pouco mais de 3 mil metros, 4 mil metros. Então você pode treinar no mesmo campo de um 762. Isso também é uma tecnologia nossa, tem acho que 2 fabricantes no mundo que fabricam isso. Além de todas, essa aqui é uma base promocional nossa, uma base que a gente presenteia aqui as pessoas ilustres que vêm nos visitar, que não é o seu caso. Eu estava até chorando aqui. Não é brincadeira, é o seu caso sim. A gente vai lhe presentear depois com uma base exatamente igual a essa. Poxa, essa aqui cara, é a nossa coleção de produtos militares. E você agora não vai poder dizer que não ganhou nada na CBC e da Taurus. Você não vai poder dizer isso. Você ganhou sim, ganhou a base. Vai estar gravado o seu nome, a gente vai deixar lá na tua... Tá bom? Bom, mas vamos voltar de novo à entrevista. Poxa, cara, agora acabou a entrevista. Quero ver a base. Meu, coisa linda mesmo. Mas brilha o olho, né, cara? Parece que você tá vendo... Isso é um troféu, né? Isso é um troféu. Não, espetáculo. Para quem gosta do segmento, é um troféu. Nossa, isso é... um troféu. Ah, moleque! Tamo junto aí. Salésio, voltando a falar aqui... falamos aí dos valores, tal, que é difícil, né? Eu, por exemplo, eu queria uma arma para treinar, para, né, apertar o gatilho, né, meu? Eu gosto de atirar, né, meu? Só que é muito caro, meu. Não dá para
para um funcionário público. Aí o pessoal vê lá em Brasília, lá, acha que todo mundo ganha aquilo dali. Não ganha, né, meu? Eu queria ganhar o que um sargento do bombeiro ganha lá em Brasília. Não dá, né, meu? E não tem como a gente fazer, a CBC mesmo, né? Fazer um modelo 1911 aí, igual a Brown 1911 aí, no calibre 22 aí. Não está no nosso radar. Esse hoje não está no nosso radar. Mas de novo, vou botar na lista de desejos lá, vou botar lá nas prioridades. Não, realmente não estava. A gente estava até pensando em desenvolver uma pistola calibre 22 para ter um custo mais barato de munição aí. Mas a gente ainda não definiu pelo modelo, até porque, de novo, está na nossa lista de prioridades lá. Mas está anotado, você pode ficar tranquilo que está lá nas nossas prioridades, o teu desejo lá. Realmente se faz necessário a gente ter uma pistola de calibre 22 na Taurus, com certeza. Eu tenho certeza, né? Inclusive faço até propaganda, de graça, viu, Salles? Porque se for boa, viu? Se não for boa, eu vou sentar a madeira. É isso mesmo. E eu queria, cara, pô, uma arma no calibre. Eu até tô pensando, eu fui ver o preço de uma Brownie aí, é pra 10 pau, cara. Não dá, meu. Polícia, né, o bombeiro não tem como. É pra te ver que não é a arma da Taurus que é cara e nem a munição da CBC que é cara, né? Esse segmento, os impostos acabam. Então você vê, uma arma 10 mil reais. Não tem, meu, é um absurdo, cara, uma vergonha. E não é Taurus, hein? E não é Taurus, né? Você vê como é que é o negócio. Bom, já estamos quase encerrando aqui, viu, Salésio? Eu queria saber o seguinte aqui, já dei essa ideia para o Coronel Camilo. O Coronel Camilo adorou, né? Falei para o Coronel Telhada também, que gostou bastante, né? Conversei com o Bolsonaro a respeito disso daí, né? E eu queria saber se... Eu falei, poxa, as polícias, né, militar, civil, né, as próprias guardas municipais aí, né, o governo do estado, eles fazem convênios com vários faculdades, cursos de inglês, com academias, tal, para você aprimorar o profissional, né, do agente de segurança pública e tudo mais, né. Eu vejo isso como algo muito positivo, né. Em contrapartida, né, o Estado entra ou não com subsídio mesmo, mas você tem, né. Eu queria saber se é possível, né, o Estado fazer um convênio. Na minha visão, isso aqui é de uma prioridade muito grande, né. O Estado fazer um convênio com o clube de tiro, com o centro de treinamentos. Aqui no caso nós temos o centro de treinamento tático da CBC aqui, o CTT da CBC aqui, né. Não tem como as polícias fazerem um convênio aí com vocês para aprimorar aí o policial aí, né? Porque eu vejo a quantidade de tiros que um policial dá por ano, é uma vergonha, cara. É muito baixa, entendeu? Está aquém de outros países aí, né? E eu torço, inclusive, eu não queria falar isso aqui agora, né? Mas estou fazendo um estudo aí para a gente tentar mudar isso daí, transformar o policial em um atirador, né? Isso vai eliminar uma série de problemas aí futuros, né? Queria, né, muito, né, que a gente mudasse também o calibre que a polícia usa atualmente, né, para um calibre 9mm, na minha visão, um calibre melhor. Eu sei que tem pessoas aí que vão discordar de mim, mas eu tenho dados técnicos para isso daí, né, para refutar, né, essas questões. É possível? Olha, a CBC e tal, a gente vê isso com, não é muito bons, excelentes bons olhos, né, Alexandre? Só que assim, não depende da CBC. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu estou na CBC há 27 anos e há 27 anos a gente disponibiliza para os grupos especiais aqui de São Paulo. Já disponibilizamos inclusive isso para a Polícia Federal em outras épocas, que a gente fica um pouco distante de Brasília, mas todos os grupos especiais de São Paulo treinam de graça aqui na CBC. Evidentemente que para isso tem uma agenda, é uma parceria que a gente tem com o CTT. O CTT é uma empresa dentro da CBC, não é da CBC, é uma empresa privada. Nós também somos privados, mas é uma empresa independente, que eu quis dizer, aqui dentro da CBC, e junto com o CTT nós disponibilizamos para os grupos especiais das polícias de São Paulo, civil e militar,
treinamento gratuito, não é parceria, é gratuito. Agora, evidentemente que seria muito bem-vindo uma PPT, essas participações público-privadas no Estado de São Paulo, a gente está à disposição. Agora, não depende da gente, e a gente vê isso com excelentes bons olhos, a gente faria o possível para colaborar ainda mais com o treinamento e a qualificação dos nossos policiais, que são os verdadeiros heróis, né? Vocês realmente são os verdadeiros heróis e discriminados, né? Bastante discriminados. A gente sabe disso. Eu vou, inclusive, Salésio, me perdoe até a petulância aí, né? Aí no privado, né? Diante dos meus estudos aí, eu vou sentar com o senhor aí para a gente poder fazer um levantamento disso daí, né? E ver essa possibilidade, se possível, aí levar até para a Assembleia Legislativa aí, para que, né? Ou para quem de direito, para que tome essas providências aí, a gente possa... Só os impostos. Só a questão dos impostos já aumentaria muito a quantidade de tiro que os policiais iriam poder praticar aí para a qualificação e para os treinamentos de formação, com certeza absoluta. Só os impostos já aumentaria muito. A gente vai conversar a respeito aí, porque isso é uma matéria muito importante. Bacana. Sem dúvida. Obrigado mesmo, viu, Salésio? Outra coisa que eu queria comentar aqui, né, aí voltando para o campo político, né, não tem muito a ver com a CBC, não tem muito a ver com a Taurus, mas indiretamente, né, falando de armas, né. Então, falei isso aí com o Bolsonaro também, não adianta a gente liberar o porte para o cidadão, né, o PL 3722 aí, né, que para mim está muito aquém ainda do ideal, né, mas já seria um grande avanço, né, e prender o cidadão porque fez uso legítimo da arma de fogo, né? Na visão do senhor, aí eu falo de modo totalmente particular, o que o senhor acredita que seria interessante? Quais as medidas que podem ser tomadas aí para a gente eliminar esse fato aí, na visão do senhor? Eu acho que essa questão toda das armas criou-se um tabu por conta das ações que ocorreram, principalmente depois da lei em 2003, a 10.126, né? Eu já confundi com 3722, né? 10.826. Exatamente. A lei toda foi criada com a certeza de que o comércio de arma no Brasil seria proibido. Então a lei inteira é restritiva, né? O pior, quando do referendo, a campanha toda e a ordem da pergunta e até a formulação da pergunta foi feita no sentido de induzir as pessoas ao erro, né? Tanto que, a rigor, se você fosse favorável ao comércio, você devia votar não. Exatamente. Né? Porque, na verdade, você tinha que ser não à proibição. Exatamente. Então, isso não foi feito por acaso. Isso foi tudo arquitetado lá atrás. Né? Então, essa confusão toda gerou na cabeça das pessoas, da população brasileira, uma dúvida muito grande, né? Até hoje, eu sou na rua, você é da Taurus, da CBC, vem cá, está proibida a venda de arma? Não. Na prática, está proibido. Porque as restrições são, assim, de novo, apesar de serem grandes as restrições, se não fosse a discricionalidade do delegado, não teria problema nenhum, porque as pessoas cumprem o que está na lei. Sim. O problema é que, primeiro, como você depende de uma, e a lei, na lei é clara, o decreto é que modificou, você não precisa comprovar a necessidade para ter a posse da arma, você basta declarar a sua efetiva necessidade. Aí a autoridade policial é que acaba exigindo a comprovação, né? Tem alguns estados aí que, se o cara é casado, as exigências são uma, se o cara separou, muda a exigência. Então, depende da cabeça da autoridade policial. Então, na prática, é muito difícil você possuir uma arma de fogo. Portar, então, é uma coisa quase impossível. Exatamente. O último porte meu demorou 1 ano e meio para ser renovado, e esse meu, o atual, continua, ainda não foi renovado. É um absurdo. A morosidade. Então, a ideia é matar pelo cansaço, né? Quer dizer, vocês deixam os seus documentos vencerem, aí você tem que providenciar tudo de novo. Nesse país nada é barato, né? Tudo é caro, inclusive os despachantes e tudo mais. Então, assim, eu acho que bastava a gente acabar com a discricionalidade da autoridade policial, a gente já resolveria 80% dos problemas para a pessoa
possuir uma arma de fogo. O porte, evidentemente, e eu digo isso, ele tem que ser um pouco mais exigente, os requisitos. Por quê? Porque a pessoa vai sair na rua com uma arma de fogo. E aí, de novo, para nós que gostamos de arma de fogo, acho que nós temos que defender isso. A pessoa tem que ter qualificação para sair na rua com arma de fogo. Para ter em casa também, mas para sair na rua muito mais. Hoje nós vivemos sobre constantes ameaças em qualquer sentido. Quer dizer, então a preocupação com o preparo das pessoas que vão portar uma arma de fogo tem que ser maior, né? Para as pessoas que vão ter uma arma de fogo em casa, muito menor. E aí eu digo o seguinte, não existe o histórico de crimes cometidos por pessoas com armas de fogo registradas, é quase zero. É quase zero. É tão pequeno que para mim não tem que entrar na estatística. O problema é que esse governo que passou por aí, ele criou uma situação quase que insustentável com relação a essas armas. Hoje nós temos quase 10 milhões de armas cujos registros estão vencidos. Quer dizer, seria quase que a mesma coisa de você ter que registrar o seu filho a cada 3 anos, senão deixa de ser seu filho, né? Então, as armas hoje, agora passou para 5 anos por um decreto. Exatamente. Mas ainda assim, o último recadastramento foi em 2009. Nós temos 10 milhões de armas que estão com seus registros vencidos. Isso... Entre aspas, na ilegalidade, né? Entre aspas, né? É uma infração administrativa, ao rigor da lei. Sim. Porém, de novo, se é aquele negócio, se eu tenho um documento vencido em casa, está vencido, ele não tem mais valor. Se a pessoa não tem uma convicção muito grande com relação a essa questão da arma, ele vai acabar se desfazendo dessa arma. E é pior. Por quê? Porque vai se desfazer e essa arma vai ficar de novo clandestina. Então eu costumo dizer o seguinte, podem fazer, eu desafio vocês a fazer uma estatística, uma pesquisa com relação aos crimes cometidos por arma de fogo, cuja propriedade é definida, cujo proprietário tem o registro dela. É quase zero. É quase zero. Né? Agora, o cidadão de bem, ele não traz problema, né? Lógico. Agora, o que aconteceu com a campanha do desarmamento aí atrás, e antes do referendo, principalmente, e durante o referendo, na questão da dúvida, foi realmente criar essa confusão na cabeça das pessoas, e o que levou as pessoas a serem refém da bandidagem. Antigamente, a dúvida com relação ao fato de eu ter ou não ter uma arma de fogo, beneficiava inclusive quem não tinha. Né? Hoje não, hoje com essa história de que ninguém tem arma de fogo, a bandidagem entra na casa das pessoas com a maior tranquilidade. O cara lança todas as suas frustrações, né? Toda a sua raiva. Então assim, eu acho que sim, nós temos que resolver e basta um decreto, porque o que acabou o regulamento, a lei está clara, e ela não diz que tem que ser a cada 3 anos, é no mínimo a cada 3 anos, ela pode ser a cada 50 anos, pode ser a cada 100 anos, pode ser a cada 10 anos. Então essa questão do recadastramento, isso é muito importante. Não só você acabar com a discricionalidade da autoridade policial, mas principalmente dar um conforto para essa pessoa que vai comprar ou que tem uma arma em casa, que não tem que a cada 3 anos fazer uma burocracia. De novo, eu digo, a burocracia existe, não é para controlar, muito pelo contrário, é para que as pessoas fiquem desanimadas do fato de ter uma arma de fogo. Quer dizer, vou passar por toda essa via cruzes aqui, e ainda a cada 3 anos eu vou ter que repetir isso tudo de novo, é melhor não comprar. Ou pior, né? Fica na clandestinidade. O que é muito pior. Exatamente. Você vence pelo cansaço, né? O governo, ele faz de tudo para que esse governo esquerdista, né, faz de tudo para que o cidadão de bem, né, ele não tenha um direito universal que é de defender, né, a sua vida, né? Sem dúvida. E de modo legalizado, né? O cidadão de bem não traz problemas. Salésio, eu queria muito aqui agradecer ao senhor aí pelo tempo desprendido, né? Agradeço, gosto demais aí do senhor, obrigado pela entrevista, né? Cedeu o tempo dele, um cara que tem uma agenda muito cheia, né? Trabalha bastante, né? Ele, a equipe, o Ricardo, obrigado, viu, Ricardo? A querida Bia também, uma graça, simpatia, trabalha aqui na CBC também, nos atendeu muito bem, deu um café delicioso pra gente aí, né? E obrigado, viu, Salésio? Obrigado. Né? E eu agradeço de coração. O Salésio, ele já convidou aqui, eu vou cobrar agora, tá perdido, cara. Que eu vou cobrar ele até, eu quero ir lá na Taurus, lá no Rio Grande do Sul, lá. Pô, o convite está feito, você sabe disso, depende da tua agenda aí, eu faço questão absoluta de te receber lá. Para mim vai ser uma honra. Eu só gostaria que você me desse uma data aí para eu poder me programar e de lá, porque eu fico aqui, lá e em Brasília, né? Sim. Minha agenda é um pouco concorrida,
Mas eu faço questão absoluta de te receber lá. Eu vou abrir as portas da Taurus para você filmar o que você quiser filmar, evidentemente dentro das nossas regras de segurança, mas vai ser aberto. Vou poder dar tiro lá? Vai poder dar tiro lá também. Da mesma forma que vai ser as portas da CBC aqui estão abertas para você, você vai fazer uma visita maravilhosa, hoje eu tenho certeza absoluta, você vai sair daqui encantado, né? As duas empresas são fantásticas em termos de tecnologia, de domínio tecnológico. Eu acho que isso tem que ser motivo de orgulho para todos nós brasileiros, ter sob domínio nacional tecnologia nessa área, que é uma área muito importante para a nossa soberania, para a soberania de um país, né? Para a área de defesa, para a área de segurança pública. E assim, eu acredito em vocês, a gente aqui, tanto na CBC quanto na Taurus, a gente se dedica muito para que vocês tenham os melhores produtos, para que vocês possam, principalmente os profissionais de segurança pública, possam desenvolver as suas funções com toda a certeza de que o equipamento vai ajudar vocês na missão. A gente tem uma preocupação com isso, isso é uma preocupação nossa ao longo desses anos todos. A gente está montando essa mesma garra, essa mesma vontade lá na Taurus. Vocês podem ter certeza que na Taurus é igual, vai ser muito melhor ainda. E contem sempre com os nossos equipamentos para que vocês possam desenvolver as missões de vocês com sucesso, protegendo a nossa população, né, protegendo os nossos, né? Eu costumo dizer aqui em São Paulo que a gente tem esse respeito todo grande pela polícia em São Paulo e disponibiliza aqui na CBC, dentro das nossas possibilidades, esse treinamento e esse aperfeiçoamento, exatamente porque as nossas famílias estão aqui, a família dos nossos funcionários todos estão aqui. Então, o que a gente puder fazer para ajudar esses verdadeiros heróis, a gente vai fazer, né? Para finalizar, eu quero te agradecer por essa oportunidade, te agradeço de coração essa oportunidade e queria te dizer, para reforçar essa questão da Taurus, né? Tem 4 coisas que vão fazer a diferença na Taurus. Um é o nosso processo de produção, que garante qualidade, né? Esse processo estável que você vai ver lá, que evita que o funcionário tenha acesso a qualquer tipo de ferramenta para que ele não faça nenhum ajuste na linha de produção. Zero. Então, primeiro isso. Segundo, a nossa reestruturação do pós-vendas, né? Vocês podem ter certeza que nós não vamos encerrar o nosso relacionamento quando a gente disponibilizar uma arma para os nossos clientes. Não, nós vamos até o final. Nós estamos criando uma coisa que é um sistema que vai funcionar a partir de 2018, que é um sistema nosso que vai linkar o consumidor, né, o nosso cliente, à fábrica para sempre. Então, nós vamos, a partir do momento que o cliente comprar uma arma de fogo, nós vamos iniciar um relacionamento e a gente vai, isso é um sistema bastante robusto aqui no Brasil, que nós estamos criando, um sistema de informática, né, que vai possibilitar a gente a gerir esse relacionamento com o nosso consumidor. Isso a partir de 2018, eu não vou falar disso agora, mas a gente vai poder, com os dados do cliente, acompanhar ele enquanto ele tiver com um produto nosso, seja CBC ou seja Taurus. Então vamos cuidar da revisão, nós vamos cuidar da manutenção, dos cuidados importantes, de uma indicação de uma munição mais efetiva para aquele tipo de arma, para aquele comprimento de cano. Tudo isso a gente vai ter a partir de 2018 na questão do relacionamento, tanto da CBC quanto da Taurus. Então, em segundo lugar, a questão do pós-vendas. Em terceiro lugar, ampliar cada vez mais, e isso que eu acabei de antecipar para você aqui também, faz parte desse projeto, que é ampliar os canais de comunicação com os nossos consumidores. Então, esse sistema vai possibilitar a gente de ter uma interação direta com os nossos consumidores e tratar ele no pessoal, no particular, e não no genérico, e não no site. Vai ser uma relação consumidor, Taurus, consumidor, CBC. CBC, consumidor, Taurus, consumidor, né? E por último, os novos produtos, né? Que é de novo aquilo que eu falava para vocês. Então, essas 4 ações vão mudar a Taurus. E foi isso que fez com que a CBC chegasse até aqui vitoriosa, né? A Taurus vai ser a mesma coisa, vocês podem ter certeza. Novos produtos, de novo, eu digo, o brasileiro, ele é um consumidor tão exigente quanto um consumidor de qualquer outro lugar do mundo. Ele tem desejos tanto quanto tem um consumidor americano ou de qualquer outro país do mundo. E a gente assim vai tratar cada um dos consumidores brasileiros. Então nós vamos, você viu que aqui só em 4 horas de entrevista, você já teve aqui os 3 ou 4 desejos com relação ao modelo de arma ou um calibre diferente e tal. A gente está anotando tudo isso e evidentemente eu só peço um pouco
Paciência é uma palavra ruim, né? Pedir paciência para as pessoas, mas eu preciso de uma oportunidade. Quando eu digo eu não falo no Salésio, eu falo na Taurus, né? Nós precisamos de um pouco de tempo, porque tinha muita coisa por se fazer, a gente já fez muita coisa e tem muitas prioridades. Eu já falava para você dos novos produtos, mas de novo, se vocês, o meu telefone inclusive está nas redes sociais aí, você sabe disso. Então toda e qualquer demanda dos brasileiros nós vamos respeitar e vamos avaliar, e se realmente fizer sentido nós vamos produzir. Nós só precisamos de tempo para isso. Então conte sempre com a Taurus, conte com a CBC. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. As portas da CBC e da Taurus estão abertas para você, para quando você quiser. E obrigado pela oportunidade que eu tive aqui de esclarecer esses pontos bastante polêmicos com relação a Taurus e a CBC. Salésio, Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Né? Já vou convidá-lo, viu, gente, para um hangout aí, numa oportunidade. Eu sei que a agenda dele é difícil, né, meu? Ele do Bolsonaro é difícil. Cara. Mas eu faço questão de participar sim, tá bom? Obrigado, e, sucesso na visita aqui da CBC, você vai apaixonar, tenho certeza absoluta. Não tenho dúvida disso. Tá bom? Obrigado, gente. Não a criminalidade, sim a proteção ao lazer e ao esporte. Portal das Armas. Obrigado. Falou.